Sabe aquela sensação de que o mundo está mudando rápido demais, talvez até de forma meio caótica? Pois é, uma teoria bem interessante diz que a resposta para isso não está só na tecnologia, mas numa fórmula. Uma fórmula bem simples que, na verdade, explica como a nossa espécie sobrevive. Vamos mergulhar nisso? E essa frase aqui do Carlos Nepomuceno, que é o autor dessa teoria, já dá o tom da conversa. A ideia central é a seguinte: essa transformação toda que a gente sente não é só sobre um celular novo ou um aplicativo da moda. É algo muito mais profundo. É uma mudança na base de como a sociedade humana se sustenta para continuar existindo. Tá. Então, se não é só uma revolução da tecnologia, que revolução é essa? Para a gente entender a solução que essa teoria propõe, primeiro a gente precisa olhar bem para o problema. E o problema tem nome: complexidade. Uma complexidade que não para de crescer. A matemática aqui é bem direta, mas as consequências são gigantescas. Pensa só, cada pessoa a mais no planeta não só se soma ao total, ela multiplica o número de interações, de necessidades, de decisões. É uma explosão de complexidade. E esse é o verdadeiro desafio dos nossos tempos. E aí fica a grande pergunta, né? Os modelos antigos, aqueles bem centralizados, em que poucas pessoas ou instituições tomavam todas as decisões, eles simplesmente não dão mais conta. Eles viram um gargalo, a informação não flui, as decisões atrasam, o sistema trava. Ok, se os modelos centralizados são o problema, qual seria a solução? É aqui que entra uma fórmula surpreendentemente simples para explicar como a humanidade sempre se adapta para sobreviver. É a chamada Fórmula Sapiens. O primeiro elemento da fórmula é a complexidade, o nosso C. Pensa no C como o volume total de tudo o que acontece numa sociedade. Cada transação, cada conversa, cada decisão. Tudo isso junto. E essa é uma força que, inevitavelmente, cresce junto com uma população. E aqui está ela. S igual a C dividido pela D. Sustentabilidade é igual a complexidade dividida pela descentralização. Parece simples, né? Mas as implicações disso são enormes. E essa tabela mostra a dinâmica bem direitinho. Se a complexidade aumenta, mas a organização continua centralizada, ou seja, o D de descentralização fica parado, a sustentabilidade do sistema cai. Ele quebra. Para a gente conseguir sobreviver e até prosperar, o aumento da complexidade precisa ser equilibrado por um aumento na descentralização. É como se fosse uma lei de equilíbrio. Mas olha, isso não é só uma teoria abstrata não. A gente consegue ver essa força da descentralização acontecendo na prática, ao nosso redor. Ela aparece no que a gente pode chamar de 3 grandes ondas de mudança. E essas são as 3 áreas que estão sendo radicalmente descentralizadas. O jeito como a gente interage, o jeito como a gente coopera e, por fim, o jeito como a gente processa informações e toma decisões. A primeira onda foi a revolução da mídia digital. Antigamente, a informação saía de poucos centros de poder, como as grandes redes de TV, e ia para muitas pessoas. Hoje, qualquer um pode produzir e acessar conteúdo. O fluxo virou de muitos para muitos. A segunda onda foi a que tirou os intermediários da cooperação. Pensa em plataformas como Uber e Airbnb. Elas conectaram as pessoas diretamente. E a tecnologia blockchain vai ainda mais longe, criando sistemas de confiança sem precisar de uma autoridade central, como um banco, por exemplo. E isso nos traz para a onda que a gente está vivendo agora, a da inteligência artificial. A IA representa a descentralização do próprio processamento. Antes, só especialistas conseguiam conversar com as máquinas. Agora, com a linguagem natural, qualquer pessoa pode comandar um poder computacional gigantesco. Então, pense bem: interação, cooperação e processamento. Juntas, essas 3 ondas de descentralização não são eventos isolados. Elas estão, na verdade, construindo a infraestrutura para um novo modelo operacional da sociedade, uma espécie de civilização 2.0. A mudança é fundamental. A gente está saindo de um modelo de controle de cima para baixo, de padronização, e indo para um modelo de operações distribuídas, de participação em massa e de valorização do que cada um tem de único, de singular. E aqui está o ponto crucial. A civilização 2.0 não é sobre máquinas tomando o lugar das pessoas. Pelo contrário, é sobre usar toda essa tecnologia para ampliar a capacidade humana, para que muito mais gente possa participar, criar e resolver problemas. Certo, então qual é a grande lição por trás dessa fórmula e de todas essas ondas de mudança? Por que, no final das contas, tudo isso realmente importa?
Essa citação final resume a ideia principal. Esse movimento todo em direção à descentralização não é só uma moda passageira da tecnologia. Segundo essa teoria, é uma resposta necessária e inevitável à complexidade do nosso mundo. É de fato uma lei de sobrevivência. E a gente encerra com essa reflexão. Olhando para as expressões do nosso mundo, para essa complexidade que só aumenta, será que uma maior descentralização não é mais uma escolha, e sim uma inevitabilidade? A fórmula S igual a C sobre D nos dá uma lente poderosa para entender não só o presente, mas também o futuro que já estamos construindo.